Vamos para a última então. A heresia 5 da aula de hoje, eu digo, né? A eleição incompleta e não definitiva de pessoas específicas para a salvação. Vou ler mais uma vez, olha. A eleição incompleta e não definitiva de pessoas específicas para a salvação dá-se com base na presciência da fé. É só você pensar. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, e também Efésios, não é, capítulo 1, e versos 3 e 4. Fé prevista, presciência, tá? Então, veja, ele está dizendo aqui que essa eleição incompleta não é segura ainda não. Essa aqui não é segura não, tá? Essa aqui é indefinida, digamos assim, definitiva. De pessoas específicas para a salvação, dá-se com base na presciência da fé, da conversão, da santidade, da piedade, que começam ou existiram por algum tempo. Então a pessoa, nesse sentido, já preenche esses pré-requisitos para então ser eleita. A eleição, isso é a eleição incompleta e definitiva. Tem que cumprir tais requisitos previamente para então Deus ver, não é, de maneira antecipada e então eleger baseado nisso. Se ele não viu anteriormente fé, né, se ele não previu fé, conversão, santidade e piedade, então nada feito. Tá? Mas essa aqui é a eleição indefinida. A eleição completa, essa aqui já é a completa, aquela que funciona, seria essa. Então a eleição completa e definitiva, no entanto, ocorreu por causa da presciência, da perseverança na fé, da conversão, da santidade e da piedade até o fim. Então, basicamente Deus elegeu para salvação de verdade, uma eleição mais segura, digamos assim, aqueles que na eternidade ele previu, né? Ele se antecipou. Então ele viu antecipadamente que creriam, se converteriam, se santificariam, seriam piedosos até o fim. Eles iriam perseverar na fé. Tá? Então, analisando que eles seriam fiéis até o fim, Deus escolhe, porque eles eram qualificados. Né? Observe, esse é um mérito, isso é heresia, viu? Esse é o mérito gracioso e evangélico pelo qual o eleito é mais digno do que o não eleito. Olha o absurdo que os demonstrantes disseram. Esse é o mérito gracioso e evangélico pelo qual, né, pelo que o eleito é mais digno do que o não eleito. É isso mesmo. Esta é a heresia aqui. Eles disseram que o eleito é mais digno do que o não eleito. Imagine. Vamos nos orgulhar agora. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas não, esqueça o que Paulo disse. Paulo é um bobão. Paulo é um bobão, era um zelão. Quem tem a verdade sou eu. E eu estou dizendo que o eleito é bichão, é melhor. O eleito é melhor, o eleito é digno, é qualificado. É o que estão dizendo aqui. Né? Essa é a heresia. Esse é o mérito. Né? O eleito é mais digno que o não eleito. Por isso, a fé, a obediência da fé, a santidade, a piedade e a perseverança não são frutos da imutável eleição para a glória. Então, enquanto nós estamos confessando a verdade, que todos os dons referentes à salvação vêm da eleição. Deus elegeu para, não porque éramos. Não porque nós preenchemos os pré-requisitos, não. Deus elegeu para. Então, ele elegeu para nos tornar seus filhos, fiéis, santos, nos dar fé e etc. Foi para isso. Tá? Antes, o que eles vão dizer? Então, não é essa piedade e perseverança, não são frutos, não é, da imutável eleição para a glória. Antes, são as condições e as causas necessárias requeridas e sabidas de antemão como concretizadas naqueles que são eleitos integralmente. Então, mais uma vez, quem é eleito segundo a remonstrância, o arminianismo do século XVII, quem pode dizer que é eleito são aqueles que são os melhores, dignos, qualificados para a vida eterna. Foi isso que eles ensinaram. Por que nós somos eleitos?
porque obviamente nós somos melhores. Isso é farisaísmo puro, irmãos. Farisaísmo puro. Mais uma vez, só pense aí na cabecinha de vocês. Se as igrejas reformadas se omitissem e não defendessem a verdade naquele sínodo, ficassem caladas, imagina se haveria diferença hoje, não é, no protestantismo, não é, de igreja reformada para as demais. Não haveria diferença nenhuma. Nenhuma. Mas vamos, para concluirmos a aula de hoje, para a nossa refutação, que é preenchida basicamente de versículos bíblicos, né? Então, observem. Esta heresia milita contra toda a Escritura, como nós já claramente vimos aqui, né? Todas as afirmações arminianas são absurdas aqui. Absurdas. Então, esta heresia luta contra toda a Escritura, que constantemente nos incute o seguinte: o que a Escritura nos ensina? Que a eleição é motivada. Vamos ver a motivação da eleição. Romanos 9, verso 11. Né? Não por obras, mas por aquele que chama. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas Deus que usa a misericórdia. Tá? Então, não é por obras, mas por aquele que chama, que é Deus. Certo? Mais uma vez, Atos 13, verso 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Certo? Então, Efésios 1, verso 4. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, olha o para aqui, ó. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isto é, a eleição tem como propósito a santificação dos eleitos. João 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Mas segundo os arminianos, né, primeiro nós escolhemos a Deus e depois é que Deus nos escolhe. Porque nós somos bons. Né? Nós escolhemos a verdade. E então Deus, porque nos viu tão bons e melhores... Ora, Ele olhou para a humanidade e nos viu tão mais piedosos, tão mais santos, mais dedicados. Ele viu que nós éramos os melhores mesmo, então nos escolheu. Essa é a concepção arminiana. Né? Romanos 11, verso 6. Se é pela graça, já não é pelas obras, ok? Do contrário, a graça já não é graça. Olha só. Então, é até redundante a maneira como Paulo fala aqui, porque é muito lógica, né? Então, se nós estamos falando de salvação pela graça, é porque não é salvação por obras. Se falamos de graça, é porque ninguém merece. Se falamos de graça, é porque ninguém é qualificado para. Certo? Porque se houver qualificação, não é mais graça. Não é mais graça. É algo meritório. Tá? Então, 1 de João 4, verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas é assim que os arminianos pensavam. Ou pensam ainda. Não. Deus me ama porque eu amo a Ele. É claro, né? É óbvio. Por que Deus me ama? Porque eu sou digno de ser amado. Por que Deus me ama? Porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Porque eu amei Ele primeiro. Então Ele corresponde ao meu amor. Em nome do amor que eu dou a Ele então me ama também. Mas o que a Bíblia está ensinando aqui não consiste nisso, né? Então, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É este o ensino bíblico, tá? E essas são as refutações reformadas e bíblicas contra as heresias arminianas. Então, observe que é só a primeira parte da seção, não é? A seção 1, do capítulo 1 das heresias. Não é? Para vocês terem uma noção do absurdo que eles ensinaram naquele período. Não é? Então, tenhamos consciência disso, tá? De que arminianismo, não é? Aquilo que está registrado nos cânones de Dort, são heresias, não são erros teológicos, imprecisões teológicas, não. Erros são corrigidos, heresias não, elas são assumidas. Então, aquilo foi tratado como heresia porque são heresias. Que é heresia. Beleza? Quero encerrar então aqui a aula no YouTube. Muito obrigado aos irmãos que acompanharam até aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Não é? Se inscrevam no canal se não forem inscritos. E, é claro, aproveitem as nossas playlists aí, não é? E acompanhem as demais aulas dos canais de Dort, beleza? Em breve voltamos então. Valeu! Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!